Muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar da intervenção federal aqui no Rio de Janeiro, nós vamos falar de juventude, trabalho e estudo, vamos falar de cinema e de música. Os nossos convidados são Arthur Trindade, que é sociólogo, ele é professor e ele fala sobre a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Você já foi secretário de Segurança do DF. Já foi. Então você conhece muito esse assunto. Bastante. Tá bom, vamos conversar sobre os 20 dias já, né, Arthur? 20 dias. Estamos com o Marcelo Janot, que é jornalista, crítico de cinema e DJ. E ele está lançando o livro Revisão Crítica e ele vai comentar também o resultado do Oscar e um pouco os lançamentos do cinema. Mas eu me lembro que eu conheci você no ano que você virou DJ. Pois é, você sabe que hoje é o Dia Internacional do DJ também. Parabéns! Pois é. Muito bom. Nós estamos com Rita Almeida, que é economista. Ela é economista do Banco Mundial. E ela vem nos falar sobre essa pesquisa, sobre esse estudo que foi feito pelo banco, sobre o cenário muito difícil para a juventude brasileira, a tal da geração neném, né? Estamos com Cláudio Nucci, que é cantor, compositor, e ele está lançando o CD Integridade. Ele vai fazer um show no Teatro Rival, aqui no Rio, acho que é no dia 15, não é isso? Dia 15. E ele está lançando CD, a gente trouxe CD e ele vai cantar para a gente ouvir um pouquinho. Eu vou pedir, uma vez eu fui entrevistar o Cláudio lá em Nova Friburgo, eu pedi, canta toada para mim, ele cantou, tadinho. Realmente, os artistas sofrem. Nós estamos com nossa produtora de web, Camila Abreu. Camila. Olá, Vera. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para você aí de casa. Bom, chegou a hora de você participar do Sem Censura. Basta você mandar sua mensagem ou sua pergunta para os nossos convidados usando a hashtag Sem Censura. Eu vou localizar aqui e repassar para ele. Então, participem. Maravilha. Cláudio, você vai tocar o que agora? Não, conversa um pouquinho. Por favor, fala. Eu vou cantar Sempre Só. O que é Sempre Só? Sempre Só. Explica para mim qual é esse disco, já que ela pediu para você falar Esse disco é um disco todo de músicas minhas e letras de um cara chamado Felipe Serquise. Que nunca foi teu parceiro antes? Não. Tá. Nós viemos há 10 anos desenvolvendo uma parceria e por internet. Ah, que legal. A gente se conheceu num grupo de internet que ele fundou. Ele conglomerou alguns artistas, alguns letristas, que postavam, às vezes, uma poesia, uma música, alguma coisa. E um dia eu vi uma poesia dele, me deu vontade de fazer uma música. E foi a nossa primeira música, que aí deu origem a outra, e a outra, e a outra. E no final desses 10 anos, a gente tem um punhado delas e resolvemos gravar um trabalho todo. Maravilha. Cláudio, eu estava vendo que o Felipe Serquise, ele é especialista na Estrada Real. Ele sabe tudo, ele tem livros, ele tem guias turísticos, ele viaja pela Estrada Real, tá sempre viajando que é pela uma Estrada estrada Real. genial, que é o nosso caminho de Santiago de Compostela um pouco brasileiro. E é por causa disso que esse teu lado um pouco rural... Também eu venho do interior, né? Eu sou de Jundiaí. É médio, né? Não é eu sou assim... de Jundiaí, me criei no Rio de Janeiro, passei 30 anos no Rio de Janeiro e agora estou na Serra de novo, no interior. Mas eu me identifico muito com a linguagem interior, né? E eu adorei você ter feito aquele disco, O E-Boi. Também. Eu adoro a ideia. Bom, enfim, acho que agora eu já posso pedir para você ir lá, vamos lá, para você tocar um pouco. Faz parte do teu CD isso, né? Sim. Você vai cantar em pé? Vou cantar em pé. Acho melhor. Ajuda. Quando você quiser. Saudade vem de soledade, que quer dizer solidão. É um voo solo com dor, sem querer se contrapor. Meus olhos brilham porque acreditam que o silêncio é uma transição que começa na minha garganta e termina no meu coração. Ouvir vale mais que falar, caso alguém esteja mudo. Ouço quem não me diz nada, falo a quem
não ouve tudo, sempre só na multidão que existe no meu caminho. Eu comecei na saudade e termino aqui sozinho. Olha só, fala aí do dia do show, como vai ser, dá o serviço todo. Dia 15 agora de março, mês de aniversário do Rio de Janeiro, foi quando foi lançado nas redes sociais o álbum Integridade, né? Com a música Rio de Março, uma homenagem ao Rio de Janeiro. Aí você vai cantar essa no final do programa. No final do programa, ela está disponibilizada grátis, né? Ah, tá. Na plataforma da One RPM e está em todas as plataformas o álbum todo. O lançamento do CD físico vai ser no Teatro Rival, com show, com participações de músicos que participaram do trabalho, e vai acontecer no Teatro Rival às 19h30 da quinta-feira, dia 15. Eu estava lendo a seu respeito e estava vendo que você... Tem uma hora que, numa das suas entrevistas, você diz que você agradece muito ao Villa-Lobos por ele ter obrigado os colégios a terem o obrigatório e que você aprendeu em colégio. Eu me lembro também, porque eu sou um pouco mais velho que você, das bandinhas que todo mundo tocava bandinha, que apresentava. Era normal a gente ter uma aula de música nas escolas, né? Era uma atividade como qualquer outra. E depois provou-se que a música, como acessória, né, mesmo que não seja para a profissão, ela ajuda em umas conexões nas sinapses neurais, hemisfério direito e esquerdo. Isso os neurocientistas descobriram agora. Quer dizer, quem canta não tem Alzheimer. Quem canta não é meio assim, mas quem escuta música, quem se familiariza com a música... Quem trabalha com a música. Quem trabalha com a música consegue ter um tipo de aproveitamento melhor da inteligência e da sensibilidade. Mas a melhor parte dessa entrevista não foi isso. Foi quando você diz que você adora o Crosby, Stills, Nash & Young. Eu adoro, sim. Adoro muita coisa. Assim, me senti totalmente par com você, porque aí realmente... Vocês também conhecem, mas conhecem de outra forma, né? A gente conhece porque é da época, né? Um pouco. E o Boca Livre nasceu um pouco disso, né? O Maurício Maestro, o arranjador do Boca Livre, ele aproveitou os timbres de vozes muito agudas, né, que a gente sempre teve, para fazer um vocal que era muito comparado ao Crosby, Stills, Nash & Young também, por conta dessa tessitura vocal. Maravilha. Eu queria avisar vocês, o programa de ontem, que foi sobre as mulheres, ele fez um enorme sucesso. Mas todo mundo adorou. E, na verdade, né, Camila, teve depoimentos extraordinários. E uma das pessoas que foi muito elogiada foi a Joana Dark de Souza, se não me engano, né? Eu acho. Deixa eu só lembrar o nome dela todo. É a Joana Dark Félix de Souza, se não me engano. E queria muito saber se ela não ficava no Rio, se ela não ia voltar no programa. O caso é o seguinte... A Joana, ela vai dar amanhã de tarde uma palestra Está havendo uma série de palestras no Museu do Amanhã, que é aqui no Rio, ali na Praça 15, e ela vai dar uma palestra sobre a participação das mulheres negras na ciência. E eu gostaria, então, de avisar, porque todo mundo gostou tanto da participação dela no programa de ontem. É só para vocês saberem, quem quiser ir, amanhã de tarde é ingresso livre. Tá? A gente vai fazer um intervalo agora e a gente volta já já com mais Sem Censura.
Muito bom. A Carol também não tá perto dela. A Carol tá aqui. A Carol tá aqui, ela deve estar lá no outro. Então tá assim, a gente está com esse estúdio aqui. O controle do estúdio 1 está no controlando esse e tem metade da equipe aqui. Nossa. E eles dois, os três estão... Ah, tô ouvindo. Ai. Epa. É, né? Você... Pois é, mas eu pedi, ninguém me deu sinal. Pois é, você não falou. Tudo bem, não se preocupe. Agora eu vou com todo mundo, os três, ok. Que horas são agora, Emília? 5h54. 54, temos mais meia hora, né? Tudo bem, vai direto. Vai dar 10 minutos para cada um, tudo bem, dá. Olá, de novo com Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para a Camila, que deve ter comentários e perguntas. Tem? Temos sim. Uma mensagem aqui do Luiz Carlos Costa. Ele comentou, Cláudio Nutti é morador aqui de Nova Friburgo, mais um dos nossos grandes talentos que temos aqui na música. Pois aqui é a cidade de Benedito de Paula e de outros artistas, como Reginaldo Faria, Luma de Oliveira, entre outros. Forte abraço a todos do programa. Maravilha, viu? Muito popular na sua cidade de adoção. Muito legal. Vamos conversar com Arthur Trindade, que é sociólogo e professor, sobre a intervenção. Professor, temos 20 dias. Já dá para fazer uma avaliação dessa intervenção federal em relação à segurança? Não, ainda não dá para fazer avaliação de resultados, Isso. etc. Mas o que dá para perceber é que a equipe que o interventor montou, né? Lembrando, a intervenção aconteceu sem que o próprio interventor tivesse conhecimento dela, né? Então, ele assumiu, né? Primeiro passo razoável, montou uma equipe e agora a gente já sabe a equipe está trabalhando, fazendo uma série de levantamentos, diagnósticos. Aparentemente, parece que o interventor e sua equipe decidiram focar na recuperação imediata, o mais rápido possível, da capacidade operacional das polícias, né? Para quem não sabe, a despeito de todos os problemas de segurança pública que são sabidos, notórios, a crise fiscal do Rio de Janeiro afetou enormemente as polícias, né? Quase metade da frota da Polícia Militar está encostada por falta de manutenção, etc. Então, aquilo que já era difícil fazer com a polícia funcionando a pleno vapor, né? Com meia polícia não dá, né? Então essa parece ser a medida imediata do interventor. É interessante porque tentou-se no ano passado alguns acordos, algumas negociações entre o governo do estado do Rio de Janeiro e o governo federal, apoio federal em termos de recursos para injetar na área de segurança pública, para fazer que a manutenção das viaturas acontecesse, etc. Mas não pode isso acontecer, porque a legislação brasileira veda o governo federal de pagar, né, custeio, folha de pagamento dos estados. A intervenção é um instrumento legal que permite que o governo federal injete dinheiro na área de segurança pública. É como se suspendesse uma série de regras e de leis, tanto é que a gente não pode fazer nenhuma mudança na Constituição. E é como se o interventor, de repente, pegasse toda a área de polícias, dos bombeiros também, dos presídios, e ele vira uma espécie de governador desses setores. Exato. E ele consegue, então, dinheiro com o governo federal, é isso? Sim. Ele pode pedir dinheiro? Pode, ele pode pedir dinheiro e ele não está limitado, né, por lei para receber esse dinheiro, porque ele é um interventor federal. Então, de fato, o governo federal agora pode, né, o Ministério da Fazenda, pode repassar recursos para o Estado, né? Então, isso é uma dimensão pouco comentada na intervenção,
mas talvez seja, não sei se foi pensada para isso, não estou especulando os motivos. O que se especulou a respeito dessa não intervenção é gigante, né? De qualquer maneira. E a gente levaria tardes e tardes para discutir esses motivos. Mas o fato é que essa intervenção ela vai permitir isso. que uma... o senhor tem um estudo no Instituto Sou da Paz a respeito da investigação de homicídios no Brasil, em que o senhor comenta a diferença entre, por exemplo, Rio e São Paulo. Né? São Paulo tem... Parece que São Paulo gastou, em termos de investigação ano passado, ou ano retrasado, 279 milhões de reais. E o Rio de Janeiro gastou 2 mil reais. Isso. É uma coisa, assim, assustadora. E o senhor acha que uma das razões da violência no Estado é essa incapacidade da técnica da polícia de investigar crime. Essa sua análise a respeito da violência, ela continua? Eu diria mais ou menos, né? Não, me explica porque eu posso estar também entendendo mal. De forma geral, no Brasil, a capacidade de investigação das nossas polícias é muito baixa, né? A nossa investigação é tão precária, pra vocês terem uma ideia, que a gente sequer sabe o percentual de casos que são elucidados ou não. Tá. Não existe um índice como PIB, como mortalidade infantil, não existe um índice de elucidação de homicídios. Numa dessas, né? A gente tem o índice dos homicídios. A gente sabe dos homicídios, mas quantos são elucidados, o que já diz muito do nosso despreparo com esse tema, né? Não tem nem... As pessoas nem contam. Então, surgiram alguns estudos, alguns levantamentos, eu fiz um deles, o Ministério Público também fez outro, federal, e chegamos a um número mais ou menos tentativo, consensual, de que no Brasil 8% dos homicídios são elucidados. É muito pouco, né? É muito pouco. Se a gente comparar, por exemplo, com um país como o Canadá, onde 82% dos homicídios são elucidados, Inglaterra, né, 85%, Japão, 92%, e os Estados Unidos já teve uma boa taxa, hoje está, entre aspas, numa crise da investigação criminal, que eles estão com uma média de 65% de elucidação. No Brasil são 8%. Mas isso muda de estado para estado, né? São Paulo fez um trabalho muito bem feito no começo dos anos 2000, reestruturando tudo isso, e hoje atinge-se patamares interessantes. Diga uma coisa, professor, o fato de São Paulo ter uma política mais clara de segurança, ter dedicado verba a isso, e a gente sabe que o crime ele se desloca, ou seja, se tem repressão, ele vai para outro lugar. Isso piorou a situação do Rio de Janeiro, ou seja, é muito possível que toda a violência de São Paulo tenha migrado para cá, piorando esse quadro fiscal, esse quadro de pouco investimento? As notícias da migração do crime organizado de São Paulo para o Rio são recentes. Isso. Talvez de 3 anos para cá... Que bate, né? Começa essa movimentação. Não se sabe ao certo o quanto isso está refletindo, né? Mas no passado, 20 anos para trás, essa criminalidade de São Paulo tinha pouco contato com o que acontecia no Rio e as taxas eram muito mais altas. Agora, uma coisa importante a gente pensar, mesmo nesse cenário todo de pessimismo, né, aqui no Rio de Janeiro principalmente, o Rio de Janeiro nos últimos 15 anos vem conseguindo uma redução da taxa de homicídio da ordem de 38%. Voltou a subir a taxa nos últimos 2 anos, subiu 5%. A expectativa, né, eu sou otimista, eu acho, eu espero, eu torço para que esse repique, né, das taxas seja em função da crise fiscal, ou seja, resolvendo a crise fiscal, continua a tendência de queda, né? Enfim, né? Então, com todo esse pessimismo, é importante lembrar que o Rio de Janeiro tem apresentado progressos em relação ao tema muito maiores do que os progressos verificados em outros estados da federação. E com uma situação fiscal muito mais crítica, inclusive. O ministro da Defesa ontem, o Raul Jungmann, ele disse que ele espera pelo menos 4 meses até que algum sinal efetivo, reconhecível, né, palpável, seja visto em termos de violência. O que, na verdade, a gente está perseguindo como meta, professor?
Essa é uma ótima pergunta Pois que a gente mas deveria é uma fazer pergunta... ao interventor. É. Né? É assim, todos nós, né? Qual é o objetivo da intervenção? Né? Claro, de novo, o interventor recebeu essa incumbência, então a gente tem que ter claro, né? O que se pretende, o que dá para fazer e o que vai se tentar fazer para toda a sociedade acompanhar, cobrar, apoiar, né? Ainda não está claro isso, mas me parece que recuperar a capacidade operacional das polícias é um objetivo, e aí, de fato, 4 meses é um prazo razoável, né? E talvez um segundo objetivo, esse mais ambicioso, né? Mas é uma janela de oportunidades. Iniciar um processo de fortalecimento dos órgãos de controle interno da polícia contra a corrupção, né? Porque agora a gente está diante de uma grande novidade no Brasil. Você tem um interventor federal. Ao longo da Nova República, do período de Nova República, a gente teve algumas intervenções chamadas brancas, né? O governo federal nomeava o secretário de Segurança Pública e tal, mas o interventor federal é muito diferente. Por quê? Ele não deve satisfação ao governador. E, portanto, ele não deve satisfação ao prefeito, ao deputado, ao Nem senador. a população, né? O problema é esse. Ele deve satisfação à população. Ele precisa dar satisfação à população. Mas ele não precisa consultar o governador se vai substituir o comandante da PM, se vai mudar o comandante de batalhão ou vai mudar o corregedor-geral da polícia militar, por exemplo. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque exatamente essa vinculação ao governador que é a porta de entrada para a negociação política dos prefeitos, dos deputados, que sempre impediu qualquer medida mais forte na área de anticorrupção. Talvez seja o legado que o interventor pode deixar, né? O início de um processo de saneamento. Mas, obviamente, essa é uma ideia extremamente otimista. Né? Bom, eu vou pedir para o senhor voltar aqui daqui a 4 meses. Daqui a Talvez 4 antes, meses. né? Talvez antes, para a gente ir conversando. Talvez eu esteja sendo muito otimista. Tá bom. Bom, o senhor falou de janela de oportunidades e aí eu vou conversar com a Rita Almeida. Prazer em ter aqui, Rita. Obrigada. Olha só, em termos de oportunidade, eu estava lendo assim, já que a nossa população está envelhecendo e que tem menos jovens, aí eu tenho lido várias vezes. Isso é uma janela de oportunidade para a gente cuidar desses jovens, porque já que são menos, a gente pode cuidar mais. E é verdade também que a geração da Camila, que é a geração dos meus filhos, até mais do que dos meus filhos, ela está sofrendo mais do que a minha em termos de emprego, em termos de trabalho? São essas duas perguntas que eu tenho para você. Olha, Vera, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje e ter a oportunidade de apresentar, de estar convosco a falar deste tema. O relatório que nós acabámos de lançar, ele olha para a situação da juventude, olha para a situação de desengajamento do jovem hoje brasileiro no mercado de trabalho e na escola. E é engraçado referir essa janela demográfica, porque essa foi exatamente a nossa motivação. A motivação que nós tivemos. Hoje o Brasil, o perfil demográfico parece muito mais um bocadinho à velha Europa do que propriamente a um país novo da América Latina. E esse aumento da taxa de dependência dos mais idosos e dos mais jovens para uma população em idade ativa que vai ser cada vez menor, que nos motivou a olhar mais aprofundadamente com dados estatísticos, com a informação estatística que o Brasil tem. E realmente, apesar de termos documentado que, quando olhamos desde sensivelmente o início dos anos 2000 para agora, muitas coisas boas aconteceram no Brasil e nós temos um olhar que vem de fora, um olhar fresco, e eu acho que vale a pena começar por aí, pela parte positiva, que foi, nós tivemos um acesso maior à escola, os jovens estão agora mais tempo na escola, tivemos um aumento dos anos médios de escolaridade, que são notícias positivas, tivemos, estatisticamente, em média para o Brasil todo, que é um país tão grande e tão diverso, uma redução do desfazamento idade séria, aquele nível que o jovem está para aquele que deveria estar, são boas notícias e acho que o país tem que felicitar-se por isso. Tivemos um momento muito positivo no mercado de trabalho.
Tivemos uma redução ao longo dos anos 2000 da foi informalidade. Qual foi o momento positivo em termos de mercado de trabalho? Desde o início dos anos 2000, tivemos uma redução da informalidade, por exemplo, no mercado de trabalho, que foi positiva. Agora, Vera, olhando hoje, permanecem desafios. Efetivamente permanecem. O relatório vem quantificar este risco de desengajamento, que nós sabemos, que eu posso descrever um pouquinho mais em detalhe, e ele realmente conclui que para a geração hoje dos jovens entre os 15 e os 29 anos é um risco de desengajamento alto. 50% do jovem estão dentro daquilo que nós consideramos risco de desengajamento. E o que é que nós queremos dizer com isto, Vera? Queremos dizer que este número equivale sensivelmente a 25 milhões de jovens brasileiros. Desengajamento é desemprego? Desengajamento é, por um lado, o nem, o jovem que não está na escola nem está no mercado de trabalho. Esse é um tipo. Mas o relatório quis enfatizar que esse é um tipo, sim, é um perfil importantíssimo. A política deve cuidar, deve acompanhar e deve pensar programas específicos para os nenéns, mas o banco vem alertar que é preciso cuidar antes. Há muitos jovens que hoje estão na escola e estão com desfasagens de aprendizagem abaixo daquele que deveria ser o nível ideal de aquisição das competências e do seu conhecimento, e isso reflete um certo desengajamento também dos próprios jovens. E, por outro lado, vem reconhecer que há muitos jovens que já estão hoje no mercado de trabalho e têm, porventura, umas situações de qualidade de emprego que é muito abaixo daquilo que seria desejável, não só para as oportunidades de desenvolverem as suas competências, desenvolverem os seus conhecimentos, terem oportunidades de formação e desenvolverem-se para atingirem o seu potencial pleno, que era aquilo que nós idealmente gostaríamos mais. Quer dizer que são duas coisas juntas. Quer dizer, o mercado de trabalho não está dando postos de trabalho bacanas, estão dando postos de trabalho precários, informais e que exigem pouco. Ao mesmo tempo, os jovens têm muitos ainda com pouca competência e qualificação. Ou com trajetórias... E ao mesmo tempo tem muita gente com muita qualificação demais, não tem? Tem alguma com qualificação de mais, sem dúvida, e isso, o aumento dos anos de escolaridade no Brasil foi significativo e, ao mesmo tempo, não se viu acompanhado de um aumento dessa demanda de competências. Também é verdade. Né? A sensação que eu tenho é que, na minha época, era mais fácil conseguir emprego do que na idade dela. Quer dizer, e parece que isso é pior agora. Quer dizer, quem tem 40 anos está melhor do que quem tem 30? Olha, Vera, o nosso enfoque foi na geração de 15 a 29 anos. Pois portanto, foi nos jovens. Aquilo que eu posso dizer para a análise que fizemos é que realmente hoje o jovem brasileiro tem essa ponte, essa ponte é uma ponte difícil. É uma ponte, se nós olharmos, por exemplo, para os jovens que hoje têm 18 anos, temos cerca de 50% desses jovens que já estão fora da escola. São jovens que já desistiram. Já estão fora, alguns desistiram, dizer, outros terminaram. Chegaram. E daqueles que já estão fora, Vera, metade já são em situação de neném. Cerca de metade desses que já estão fora, cerca de 26% do total, já são nenéns. O que é que isso significa? E o estudo mostra também que ter essa exposição a uma situação de neném cedo na vida vai ter um efeito cicatriz. Eu vou para sempre ter uma trajetória no mercado de trabalho que vai ser afetada na minha empregabilidade, na minha produtividade, porque cedo é um momento fundamental para nós acumularmos competências sólidas, base que sobre elas vão se acumulando outras. Portanto, quando as coisas falham, pela razão que seja, mais cedo é mais grave do que mais tarde. Eu fico pensando em relação à escolha do Brasil, frequentemente, por exemplo, com essa recusa da reforma da Previdência, é uma coisa que a gente pensa o tempo inteiro, por exemplo, se já nossa geração mais velha, a minha geração, não a de vocês, a minha, não estaria simplesmente preocupada em guardar privilégios e impedir que esses meninos acedam a mais coisas. Existe isso? Você consegue reconhecer isso? Olha, Vera, é um ponto fundamental. É um ponto fundamental e o que o relatório vem dizer relativamente a isso, da nossa análise que fizemos do sistema educacional, do mercado de trabalho, das políticas ativas de emprego. E se eu tivesse que sumarizar numa frase, eu acho que a análise diria provavelmente que diz que o Brasil hoje está mais preocupado em proteger os empregos daqueles que os têm, os empregos formais daqueles que o têm. É um país que mantém custos
elevados de despedimento dos trabalhadores do setor formal, e é um país que está a cuidar muito menos aqueles que estão fora do mercado laboral e que precisam dessa primeira oportunidade e que precisam dessa inserção. Portanto, eu acho que essa leitura está certa. Aquilo que o relatório vem documentar e vem propor é realmente um conjunto de políticas que reforcem essa inserção, em particular dos jovens, no mercado de trabalho, exatamente num quadro onde a regulação parece proteger mais. Explica para mim, como economista, como é que a gente faz isso? Olha, Vera, não a gente investe, quer dizer, onde é que a gente não tem dinheiro, começa que não tem dinheiro. Mas o dinheiro que se tem hoje, por exemplo, o Ministério Público está processando o governador porque ele deixou de pôr dinheiro na educação e ele diz, mas eu não tinha dinheiro nem para pagar os funcionários, quer dizer, tem uma situação fiscal complicada. Mas assim mesmo, o que a gente faz? Investe na educação, tenta abrir postos de trabalho? Olha, nós olhamos e uma das vantagens do banco é que realmente trabalhando em muitas partes do mundo nós olhamos para vários exemplos e neste relatório em particular aquilo que quisermos cuidar de uma maneira mais rigorosa foi olhar para exemplos internacionais que tivessem sido úteis a outros países para resolver esta situação. E isso fizemos de uma maneira bastante rigorosa. E realmente eu acho que são 3 conjuntos de medidas, se tivesse que sumarizar muito rapidamente aquilo que se pode fazer. E nem sempre necessariamente envolvem mais dinheiro, Vera. Eu acho que muitas vezes é na implementação, é no cuidado da implementação que está no acompanhamento, na ponta. Uma coisa é reformar as políticas a nível agregado, outra coisa é a própria implementação. Mas passando a dizer aqueles 3 mensagens fundamentais. Por um lado, seria na educação continuar a cuidar muito a aprendizagem. Eu acho que se nós cuidarmos a aprendizagem e a aprendizagem na sala de aula, a relação professor-aluno, vamos estar a captar uma parte muito importante da motivação do estudante. Ou seja, você já falou que o acesso à escola é quase... Está bom, digamos, pelo menos ficou legal. Agora a gente precisa aumentar a qualidade do ensino. Tem que se aumentar a aprendizagem, tem que se aumentar a qualidade do ensino, tem que se aumentar a qualidade da aprendizagem. E isso requer várias coisas, mas essa é uma mensagem importante, qualidade da aprendizagem. O relatório entra em detalhes, eu encorajo a quem tenha mais interesse a aprofundar. Depois, um outro tema é, hoje, 4 em cada 10 jovens brasileiros de 19 anos não terminam o ensino médio. Se o Brasil quer ser um país que realmente tem alta produtividade do trabalho, um país competitivo, um país que é capaz de dar caras à produtividade na revolução digital, temos que fazer muito melhor do que isso. E, portanto, para isso precisamos de políticas focadas para reduzir a evasão escolar. Olha só, eu vi os números do coisa, diz assim, que no Brasil... OCDE, o que é? Europa? A OCDE é o conjunto dos países mais ricos. Tá. No Brasil, até os garotos de 25 anos, 43% terminaram o ensino médio. Não é mal. Na OCDE dá 65%, nos Estados Unidos dá 88%. Pois é, Vera, com esses estamos números... muito mal na fita, né? Parece que é bom, mas é uma droga. Isso. Pois é, e eu acho que é isso que o relatório vem fazer, vem alertar para esses números e dizer que para resolver esses números não basta mais do mesmo. Precisamos de programas focados e precisamos de programas que nos ajudem a resolver o problema concretamente da evasão escolar e o relatório aprofunda quais são esses programas. Tem que guardar esses meninos na escola. Tem que e guardar, não jogarem Vera. Eles num trabalho precário para eles conseguirem terminar o mês. É bem importante é bem importante o ensino integral, todos os passos que se estão a dar. Eu sou muito positiva e otimista. Eu acho que a aposta por um modelo de escola integral é um modelo importantíssimo. Nós, olhando para várias experiências internacionais, vimos que ele pode funcionar muito bem. Ele pode funcionar bem para o aluno, para aumentar a aprendizagem e pode ser muito importante para a família e para as mães, para promover a inserção no mercado laboral da mãe também. Isso. Agora, é preciso cuidar da implementação. Precisamos de currículos onde as horas extraordinárias estão bem coordenadas com os currículos bases. Precisamos de uma boa formação docente, não só em conteúdos académicos, mas também pedagógicos. Isso daí já são 2. Agora você tem mais 5 segundos para falar os outros 2 pontos. Então, eu tenho os outros 2 pontos. Então, falei de educação, gostava de deixar a mensagem de programas de mercado de trabalho que reduzam, basicamente, a regulação laboral, que promove essa rotatividade, mas a rotatividade perversa, não é a rotatividade boa que todos nós temos.
e essa rotatividade perversa que machuca e magoa as oportunidades de acumular experiências que são relevantes e, por outro lado, apoiar muito mais com programas ativos em inserção, mais intermediação laboral, mais programas de formação, mas daqueles que fazem a diferença, daqueles que dão as competências que o setor privado precisa hoje e no futuro. Maravilha, obrigada. A gente precisa olhar os nossos jovens, é isso? Sem dúvida. Muito bem. Aí, quando você olha a sua juventude passada, Marcelo Janot, e você escreveu um livro, conta qual foi a ideia. Você disse assim, eu era um jovem bobo? Pois não era não, né? Não, a primeira ideia foi a constatação de que eu completei 25 anos de crítica de cinema. Você aí nem que a gente acreditou percebe nisso, né? como o tempo passa rápido, né? Então, ou seja, em novembro de 1992, eu estava escrevendo a crítica do Processo, do Orson Welles, que estava sendo relançado no Estação Botafogo, para a Tribuna da Imprensa, numa época em que se fazia crítica digitando na máquina de escrever ainda, não tinha internet, não tinha pesquisa, não tinha nada. E eu queria marcar esses 25 anos, que foram completados ano passado, sem fazer aquelas coletâneas autobajuladoras, né? Assim, os melhores textos de Marcelo Janot, não tenho essa pretensão, né? Então, por que não fazer a crítica da própria crítica, né? Olhar para esse passado, para essa trajetória e ver o que eu acertei, o que eu errei, o que mudou no exercício da crítica ao longo desses anos, né? Quantas críticas você tinha? Você tinha tudo guardadinho, estava tudo no computador, teve maior pesquisa, maior trabalho? Boa parte eu tenho guardado, mas infelizmente não tudo, porque era tanta coisa. Eu cheguei a tentar fazer um cálculo de quantas críticas eu teria escrito ao longo desses 25 anos, mas não sei, umas 3.000, talvez. E selecionar, assim. como é que foi? Foi difícil? Foi difícil, assim, dentro do material, porque, na verdade, essas 80, elas não são as melhores que eu escrevi, mas sim as 80 que tinham diferentes motivações para eu abordar e para tratar. Então, por exemplo, você tem desde a primeira do Processo, em que eu relembro como é que era fazer um filme, uma crítica de um filme do Orson Welles, que você não tinha oportunidade na época de rever em DVD e tal, você não tinha pesquisa na internet, então você chegava no cinema de manhã para ver o filme, via lá, o filme dura 2 horas, você voltava para a redação do jornal e você tinha 2 horas para escrever, porque o jornal ia fechar. Então, assim, é bem diferente de hoje, em que você tem 1000 possibilidades, você pode ver o filme uma vez, depois amadurece o filme em casa com calma, você pode rever o filme eventualmente. Ver todos os outros. Ver todos os outros, ver a filmografia completa. Então o livro, a ideia foi um pouco isso, recontar essa trajetória, mostrando o que mudou ao longo desse tempo e ao mesmo tempo mostrando para quem está começando, para quem quer ser crítico de cinema, por incrível que pareça, ainda tem gente que quer ser crítico de cinema hoje, assim, o que se deve fazer e o que não se deve, que armadilhas se deve evitar, né? Porque com a internet é muito fácil. Qual é a armadilha que se deve evitar, por exemplo? Por exemplo, você não fazer... Porque hoje em dia, com a internet, com os blogs, todo mundo pode ter um blog e fazer crítica de cinema. Você não precisa mais ser jornalista, nada disso. Então, as pessoas tendem a achar que a crítica de cinema é simplesmente eu gostei ou não gostei por causa disso. Então, você tem que procurar estudar, você tem que procurar contextualizar o filme dentro da sua época, dentro da obra do diretor. Você tem que, principalmente, essa é a dica principal que eu dou no livro, é você saber escrever, é você saber se comunicar com o leitor, porque essa que é a grande diferença. Por que o crítico, ao longo dos anos, precisava ser jornalista? Porque o jornalista é aquela pessoa que sabe se comunicar com o leitor. E, especialmente, você colocar um pouco da sua alma no texto também. Porque mais do que você mostrar a erudição, que você conhece tudo de todos os diretores de todos os filmes, é importante você transmitir para o leitor a sensação de que você realmente gostou desse filme e que você não está sendo meramente um crítico enciclopédico. Não, para a gente poder se identificar com o teu pensamento, dúvida, né? Sem Porque, dúvida. tipo assim, e vou ler uma crítica do Marcelo gosta das mesmas coisas que eu gosto. Sem dúvida. Pensa do mesmo jeito que eu penso. Mas aí, quais foram as surpresas que você encontrou? Pois é, olhando para trás, aí, por exemplo, eu encontrei minha crítica do Match Point, do ponto final do Woody Allen, né? Assim, na época, eu já era um fã do Woody Allen, mas adorava as comédias do Woody Allen, né? Eu tinha visto poucos dos filmes sérios dele na fase séria, que ele teve um momento que não deu muito certo.
E eu amava, eu sempre morri de rir com os filmes do Woody Allen. E aí, quando eu vi Match Point, eu só vi uma vez antes de fazer a crítica, e essa é outra questão também, porque o ideal é que você veja 2 vezes para deixar o filme amadurecer. Eu não ri em Match Point em nenhum momento, eu achei isso um problema sério. O filme me entediou de alguma maneira, e eu achei que o roteiro não era tão bom, os atores, o ator principal não é bom. E aí, depois que eu fui estudar a obra do Woody Allen inteira, revi todos os filmes dele mais uma vez para preparar um curso, que eu costumo dar um curso sobre a obra do Woody Allen, eu vi, poxa, esse filme é genial, tem influência do Dostoiévski, o uso da música é espetacular, e eu passei a amar o filme. Então, no livro eu falo, em relação à crítica da minha crítica de Match Point, é que hoje eu não escreveria uma linha do que eu escrevi na época. Maravilha. Quando é que você lança o livro, Eu Marcelo? lanço o livro no sábado, dia 24, no Centro Cultural Olho da Rua, na Rua Bambina, em Botafogo, a partir das 6 da tarde. Maravilha. E o Oscar, você gostou? Gostei. Eu acho que A Forma da Água é um filme super digno, é um bom filme, uma fantasia hollywoodiana, né, com todas as metáforas ligadas ao que a gente vive hoje na política americana. Mas o meu favorito é o Corra, que é um filme de terror extremamente inteligente, original, revolucionário, eu diria assim, porque é um filme extremamente político, né? Ele trata da questão do racismo, da presença do negro na sociedade americana, com uma abordagem extremamente original, que é o formato do filme de terror clássico. Eu vou fazer que nem a Glória Pires. Como é que ela falou? Gente, Não esse eu não posso opinar. Não tenho condições de opinar, porque esse eu não vi. Eu passei uma semana vendo todos, mas o Corra eu não vi. Vou ver. Pois é, não merece o bonequinho, muito. O bonequinho o meu mandou. Bonequinho do Globo aplaudiria de pé o filme, com certeza. Maravilha. Obrigado, Marcelo. Obrigado então, a você. Cláudio, o que nós vamos ouvir agora para terminar o programa? Bom, vamos Gente, ouvir... olha só, conseguimos. Já que estamos falando... Fazer o programa e terminar, não foi legal? Bom, já que estamos falando de jovens sem oportunidade, que podem ter oportunidade, já que estamos falando de revisões críticas, já que estamos falando de intervenção numa cidade que é complicada, porque é muito rica e todo mundo quer estar aqui, é uma cidade inchada. O Arthur não gosta, ele é brasiliense, ele adora Brasília, só. Tô brincando, você é muito carioca. Mas a intervenção é aqui. Então, eu vou fazer Rio de Março, mais uma vez pontuando que quem participa dessa faixa comigo no trabalho é a Zélia Duncan. O Lenine participou da faixa que eu cantei no começo. Temos ainda participações de Moisés Marques, Vicente Nucci, Roberto Menescal, Antônio Adolfo, participações de Renato Anesi. Deixa eu até mostrar o CD por dentro, que está muito bonitinho. Produção do Rafael Lorga, da banda Pietá, que é uma cena nova musical no Rio de Janeiro, é um grupo super bacana. Então vamos lá. E vamos lá. Vamos lá, aí a gente termina o Sem Censura. Beleza, deixa eu só agradecer a presença da Rita, do Marcelo, do Arthur, querendo ver vocês de volta. Obrigado, Cláudio. Dizer para vocês que a gente vai continuar no Facebook, então vocês podem continuar com a gente. Se não, a gente volta mesmo na segunda-feira, nesse novo horário maravilhoso, 5h30 da tarde, que a gente está adorando. Até segunda. Vamos lá, Cláudio, tudo com você. Meio banto, meio celta, avião e asa delta, meio inchada, meio esbelta, meio praia, meio campo, meio lazer, meio trampo, grilação e pirilampo. Meio amor, meio ira, meio espora, meio espira, meio lero, meio lira. Assim é nossa cidade, meio livre, meio grade, entre a mentira e a verdade. Flor de março em janeiro, é Pandora e pandeiro entre o altar e o terreiro. Meio morro, meio abismo, sinceridade e cinismo entre a altivez e o ativismo. Meio mar, meio rio, meio seca, meio cio,
meio agulha, meio fio.